Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre um tema aqui que é muito questionado, um tema que muitas pessoas têm dúvida e muitos gostam de utilizar termos bíblicos para falar a respeito disso. É o aborto um assassinato? Será que a Bíblia trata o aborto como um verdadeiro assassinato contra uma criança? Se você quer saber a respeito desse tema e o que os textos bíblicos vão dizer, não eu, porque aqui nós vamos tratar dos textos bíblicos exclusivamente, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Mas antes, deixe aí o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele aparece para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem no seu Facebook, no Instagram, no WhatsApp, TikTok, Kawaii, redes sociais que você tiver, compartilhe para as pessoas para que elas tenham também acesso a este conteúdo e esta informação. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreve, ativa o sininho, porque quando você se inscreve no nosso canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui durante as semanas, tá bom? Bom, lembrando também que quem quiser adquirir esse esboço pode entrar em contato comigo. O meu contato vai estar na descrição do vídeo. Você pode estar entrando em contato comigo, adquirindo esse esboço e ajudando também o meu trabalho, tá certo? Vamos aqui dar início ao nosso esboço. Nós temos 3 textos aqui que falam contundentemente dessa questão do aborto. Primeiro é Isaías 49, 1 e 2, que vai dizer a seguinte expressão: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nós temos também o livro de Salmos, Salmo 139, 14 ao 16, que vai dizer: Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aparentemente, Deus considera o feto tanto quanto o ser humano em geral, mas será mesmo que isso faz com que uma pessoa que pratica o aborto seja um assassino? Porque qual que é a questão, pessoal? Muitas pessoas pegam o texto bíblico e falam que aqueles que estão praticando o aborto estão tirando vidas humanas com base nesse texto aqui, tá? Com base, esses são apenas alguns textos que são utilizados. Esse de Isaías, de Jeremias, Salmos. As pessoas utilizam esses textos para condenar aqueles que fazem o aborto. E só que o que acontece? Existem outros textos dentro da Bíblia que falam sobre o tema? Existem. E esses textos, eles apoiam ou são contra o aborto? Porque essa que é a questão. Nós temos um texto aqui de Eclesiastes 6, 1 ao 6, que ele vai dizer o seguinte: Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Então, eu já vou deixar claro aqui para alguns que lerem esse texto aqui, porque aqui ele está falando o mal que vi debaixo do sol. Esse mal é o quê? Um homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come, também é isto vaidade e grave aflição. Então, o que ele está falando? Que é um mal que há debaixo do sol na vida, que uma pessoa ela tenha bens, ela tenha condição de usufruir de tais bens, mas na verdade não é ela que está usufruindo, é outro que está usufruindo em seu lugar. É a mesma coisa uma pessoa que tem saúde, mas a pessoa ela não tem recurso, ela não tem dinheiro, e outra pessoa é rica em abundância. É como se ele estivesse falando dessa forma, aquela pessoa, isso é um mal, porque aquela pessoa que não tem nada,
Ela poderia ter o mesmo que o outro tem, mas na verdade ela não tem, por isso ela sofre. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Então, olha o que o texto está dizendo. Digo que um aborto é mais feliz do que ele. Então, o próprio texto bíblico que está dizendo isso, tá, pessoal? Não sou eu, não. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? A palavra empregada aqui no texto de Eclesiastes, Nefel, né? Nafal, Nefel, aliás, Nefel, que é nascimento fora de tempo, aborto. Este termo vem da raiz aqui, Nafal, que tem o significado de cair, ser lançado fora. O termo que foi optado a ser traduzido por aborto, já que o contexto dá a entender que se trata de uma vida na qual pode-se observar, mas não usufruir. Pode-se presumir a tradução por aborto, já que o termo é melhor empregado do que nascimento fora de tempo, já que o aborto dá mais ênfase ao sentido da raiz, sendo que a mesma indica circunstância acidental ou violenta. O vocábulo que encontra sua transição no ifir, ação causativa. Conforme o aparato da Septuaginta, o Códice Alexandrino omite o vocábulo emerai, período, mas traz a preposição ali. O vocábulo psique, alma, é omitido por várias testemunhas aqui, e tem o Códice também Vaticano que vai trazer oiplestesetai, não satisfeito, e omite ali tes. Então tem essas algumas variantes aqui, tá bom? O texto de Eclesiastes trata do termo como sendo a melhor opção para alguém que realmente não tem condições de colocar uma vida no mundo, enquanto os textos do Salmo e dos profetas Jeremias e Isaías trazem que Deus considera a vida dentro do feto. Mas será mesmo que Deus considera o feto tanto quanto um ser humano já em sua vida plena? Será, pessoal? Porque o que acontece? Tem pessoas que pegam um texto de Êxodo para dizer ali que quando o homem fizesse a mulher sofrer ali um aborto, ele seria punido porque aquele aborto aconteceu, porque aquela criança saiu do ventre da mulher, ou seja, muitas das vezes não era uma criança, porque o termo traz a questão do aborto, então pode se referir a uma idade variada, não necessariamente uma criança formada. Então, se você pegar o texto de Eclesiastes, ele trata do termo como sendo uma melhor opção para uma pessoa que realmente não tem condições de colocar uma vida no mundo. Isso quem está dizendo é o próprio texto bíblico, não sou eu não, tá, pessoal? É o próprio texto bíblico. Líderes religiosos querendo ou não aceitar isso, tá? É o próprio texto bíblico que está dizendo isso aí. E o próprio vocábulo lá no texto já é utilizado. Mas será mesmo que Deus considera o feto quanto o ser humano uma vida plena? Vamos lá. Êxodo 21, 22 ao 25. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher. Então vai ferir, olha só aqui, vai ferir quem? A mulher grávida. Ó, se o homem esbrigar e ferirem a mulher grávida, então a questão aqui é ferir a mulher e não propriamente o feto, tá? Aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então o que acontece? A mulher grávida ela é suscetível a correr um risco maior de vida se ela se acidentar? É óbvio. É óbvio que ela tem esse risco muito maior, tá, pessoal? Então o texto, você fala, o texto ele é claro. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, ferirem a mulher, o texto está se referindo à mulher. O ferimento mencionado no texto se refere à mulher e não ao feto. O texto menciona ferir em mulher grávida e não ao feto. Em momento nenhum é dito que é para ferir o feto ou a criança lá, está se referindo à mulher. Não há apoio nesse texto para se dizer que o aborto aqui é algo proibido, sendo que uma vez que fosse o feto, a lei do talhão não se faria necessária, já que a vida não seria o equivalente de um bebê ainda em formação. Então não seria equivalente, tá? Então, por aí, você já vê que cai por terra essa questão para utilizar esse texto como muitos defendem aí para acusar pessoas de um suposto aborto. A pessoa não sabe a condição que a pessoa sofreu um aborto.
A pessoa não sabe a condição que aquela pessoa teve para fazer um aborto. Então, como que a pessoa vai condenar o outro? Não tem como, né? O texto hebraico traz o vocábulo hará, grávida, mas não traz a palavra para aborto, tá? Não traz essa palavra. A palavrinha para aborto ali que nós utilizamos no livro de Eclesiastes, vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. É esse vocábulo aqui, ó. Nifel, que vem de narfal. Então esse vocábulo não é utilizado. Você veja aqui que nós temos aqui os caracteres aqui, ó. Tá vendo? Esse vocábulozinho aqui, tá, pessoal? Então é diferente. Você veja que tem a diferença aqui no texto para esse vocábulo aqui, ó. Hará, olha só para você ver. Tem diferença. Então não é o mesmo vocábulo que é utilizado ali no texto de Eclesiastes, utilizado no texto de Êxodo. Não tem esse vocábulo aborto no texto de Êxodo. A Septuaginta vai trazer gastre, ventre e barriga. Então essa ideia de ventre e barriga, você vê que todas essas questões que têm essas interpretações erradas vem principalmente da Septuaginta, tá, pessoal? O texto hebraico em si ele traz coisas totalmente diferentes. Conforme o aparato da Septuaginta, testemunho do Códice Alexandrino, ela atesta o vocábulo apotaneitai, correr risco de vida. Já o vocábulo T e alta são omitidos. Então, a Septuaginta vai trazer ali apotaneitai, correr risco de vida, caso a mulher corra um risco de vida. Além desses vocábulos, o texto hebraico também apresenta outros como shakal, que é sofrer abortamento, que pode se referir ao aborto de animais como cabras e cordeiro, ovelhas, vacas da terra não produtiva do ser humano. Também temos outro vocábulo que é mishakilit, mishakilit, mishakilet, que é abortamento, se encontra somente em 2 Reis 2:21, sendo um harpax legômeno, que é quando tem uma única atestação, tá? Então aqui dentro do texto hebraico tinha que se ter esses textos aqui, esse vocábulo aqui, ó, shakal ou mishakilet, abortamento. Tinha que ter um desses dois vocábulos ou aquele lá do texto de Eclesiastes, mas o que a gente vê, pessoal, que não tem esses vocábulos dentro do texto de Êxodo, tá? Para fazer ali uma defesa que uma pessoa que estava ferindo alguém e essa pessoa sofreu o aborto, essa pessoa deveria ser punida. Tem essa questão também por estar uma bebê, informação não ter se completado dentro do ventre, não seria uma vida equivalente, né? Não seria um pagamento equivalente se uma pessoa ferisse e estivesse se referindo à criança, tá? Ficou muito bem explicado isso aqui. Salmo 127, 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Ventre em hebraico é beten, que também tem os significados de barriga, corpo. O sentido básico designa interior. As expressões do ventre e fruto do ventre são idiomáticas e querem dizer desde o nascimento, procedente do corpo. E filhos, toda vez que Deus é relacionado ao ventre, é uma referência a que ele, Deus, é que modela o feto, faz a criança sair do ventre e observa a vida da criança desde os primeiros momentos. O fruto do ventre é a sua recompensa. E tem as referências bibliográficas para os senhores aí, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente pega esse vocábulo aqui, ó, esse texto, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre. Então, esse vocábulo beten, ele está se referindo ali ao quê? Ele está se referindo do ventre, fruto do ventre, que são expressões idiomáticas para dizer, ou seja, uma pessoa que é desde o nascimento, ou seja, a partir do momento que nasceu, ou que procedeu do corpo, ou simplesmente filho, ou seja, está fora do corpo, e não necessariamente uma pessoa ou uma criança que está ali, que está sendo formada ainda dentro do ventre, tá? As traduções, como eu sempre estou frisando, muitas das vezes não espelham propriamente o texto hebraico, tá? Então tem essas questões aí também. Desse ponto, compreendemos que Deus considera a vida preciosa, mas uma vez que a pessoa não tendo como prover uma vida digna, incluindo ela alimento, vestuário, que é necessário ao ser humano, como é mencionado no próprio texto de Eclesiastes 8:15, não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Não estou fazendo apologia a nada aqui, mas é o próprio texto bíblico quem está falando. A pessoa opta melhor por abortar, já que cuidar da família é obrigação de toda pessoa, está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, tá? Que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua família, negou a fé e pior do que o incrédulo, tá? Deus não é limitado ao ponto de condenar uma pessoa que aborta
por não ter condições de dar continuidade à sua gravidez, dependendo de suas circunstâncias, serem elas financeiras ou espirituais. Ainda mais porque punir uma pessoa por um feto abortado no mesmo nível que punir alguém por um homicídio é algo completamente injusto e não espelha as ramificações estabelecidas pelo próprio Deus em sua lei. Nós temos lá Deuteronômio e Êxodo, tá? Que fala sobre essa questão da lei do talhão, que é vida por vida, tá? O tirar a vida de uma pessoa está no simples fato de odiar. 1 João 3,15 fala sobre isso. Aquele que odeia seu irmão é homicida. Então tem muita pessoa que está sendo homicida aí, está condenando quem está abortando, está condenando as pessoas que sofrem um aborto, fala que é culpa daquela pessoa e estigmatizam aquela pessoa, mas a verdade tem pessoa que está odiando aí, tem supostos cristãos que estão aí atacando outras pessoas e essas pessoas verdadeiramente são os verdadeiros assassinos. Sendo assim, não precisa nem mesmo as pessoas cometerem um ato de assassinato consumado, mas só por cogitarem isso no coração, conforme Mateus 12:34, as mesmas já são homicidas. Deus olha principalmente o interior de cada pessoa, dessa forma somente um exame sincero diante de Deus pode realmente levar a pessoa a zelar pela vida e do próximo, tá? Então fica aí esse vídeo de hoje para vocês. Quem quiser este esboço com todas as referências bibliográficas, pode entrar em contato comigo. Meu contato aí na descrição, você pode estar ajudando o meu trabalho. E não deixa de compartilhar, não deixa de curtir e principalmente comentar, pessoal. Comenta e o que você está achando desses vídeos. Se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente. Eu agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Desejo muito sucesso a vocês, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.